A cosmologia de Mortal Kombat ficou insana, que hoje existem personagens literalmente reescrevendo o tempo e criando universos inteiros. Se você sempre quis entender quem realmente manda em Mortal Kombat, qual é o topo absoluto da escala de poder e como os reinos funcionam, esse vídeo aqui vai conectar tudo. Mas tem um detalhe que muda completamente a franquia. E se toda a realidade de Mortal Kombat for apenas um fragmento de algo muito maior, algo que existia antes dos próprios deuses anciões? No início absoluto da existência, dentro de MK, não existiam reinos mortais, tempo ou realidade como conhecemos. Tudo fazia parte de uma única entidade primordial chamada Ser Único. Essa entidade abrangia toda a criação dentro de si mesma, consumindo energia dos deuses anciões e dos próprios titãs, enquanto toda a existência permanecia fundida em uma consciência absoluta. Percebendo que eventualmente seriam completamente assimilados, os deuses anciões se rebelaram contra o Ser Único utilizando artefatos sagrados chamados Kamidogu. Eles fragmentaram essa entidade primordial em inúmeros pedaços. Cada fragmento se tornou um reino separado, e assim nasceram os reinos da existência. E foi nesse momento que surgiram os Aetherrealms, os Outworlds, os Netherrealms, a Edenia, Alderhelm e o Chaos Realm, além de vários outros domínios menores. Mas esses reinos não eram apenas planetas ou dimensões simples. Cada reino funcionava como uma realidade própria, contendo a sua própria estrutura espiritual, energética e também até temporal. A cosmologia de Mortal Kombat ela é baseada justamente nessa fragmentação. Toda a existência ela é formada pelos pedaços vivos do Ser Único. E isso significa que, teoricamente, todos os reinos, se eles fossem reunificados novamente, o Ser Único poderia retornar e apagar toda a individualidade da criação. Depois então da criação dos reinos, os deuses anciões assumiram o papel de guardiões do equilíbrio cósmico. Eles passaram a então supervisionar as dimensões para impedir que um único reino dominasse os demais e recriasse então a unidade original da realidade. E foi aí então que surgiu o torneio Mortal Kombat. E muita gente vê o torneio apenas como uma competição de luta, mas dentro dessa cosmologia da franquia em si, ela é literalmente uma lei universal criada para impedir o colapso da própria realidade. Os deuses anciões estabeleceram que um só reino só poderia conquistar o outro caso se vencesse os 10 torneios consecutivos. E isso transformou o combate em um mecanismo cósmico de equilíbrio. Em vez de guerras interdimensionais, destruindo a existência, os destinos dos reinos passaram a ser decididos através de combates ritualísticos supervisionados pelas leis divinas. Então qualquer invasão fora dessas regras era considerada uma violação da ordem universal. E foi aí exatamente que isso aconteceu com Outworld no centro da própria história. Durante as eras antigas, Outworld foi governado pelo Onaga, o Rei Dragão. E diferente então dos imperadores que vieram depois, Onaga mantinha um reino relativamente estável e unificado, mas tudo mudou quando seu conselheiro Shao Kahn traiu ele. Shao Kahn envenenou Onaga, tomou o trono e iniciou uma era baseada em conquista absoluta. E a partir desse momento, Outworld começou a absorver outros reinos constantemente. E aqui existe um detalhe muito importante para poder entender a escala da própria cosmologia de Mortal Kombat. Quando o Shao Kahn conquista um reino, ele não está apenas expandindo seu território, mas ele também está literalmente fundindo realidades inteiras. Cada fusão altera a própria estrutura existencial do universo. Fora que ele também fica cada vez mais forte. Edenia foi um dos exemplos mais importantes nesse caso. Após vencer os 10 torneios consecutivos, o Shao Kahn ele ganhou o direito divino de fundir Edenia com Outworld. O reino do Geralt foi assassinado e Sindel se tornou a imperatriz à força e a Kitana passou a ser criada como filha adotiva de Shao Kahn. Mas antes de morrer, a Sindel realizou um sacrifício extremamente importante para toda a cosmologia de
de MK. Ela criou uma barreira espiritual que impediria o Shao Kahn de invadir Netherrealm diretamente, ou seja, o plano terreno. E isso fez com que a Terra sobrevivesse por milhares de anos. Enquanto então Outerworld expandia seu império, outra ameaça crescia em Netherrealm. O Shinnok, um deus ancião caído e filho da Titã Crônica, ele passou a conspirar contra toda a criação. E diferente então do Shao Kahn, que buscava ali a sua conquista, o Shinnok ele queria corromper os próprios pilares espirituais dos reinos. Ele governava o Netherrealm ao lado então do Quan Chi, utilizando a sua necromancia e manipulando então almas e a magia infernal para criar exércitos de Revenant para preparar invasões dimensionais. O mais importante sobre o Shinnok é que ele mostra algo muito essencial dentro da própria cosmologia de MK. Até mesmo os deuses anciões podem cair. Isso prova que o equilíbrio de MK nunca dependeu da pureza divina, mas da própria coexistência forçada entre as forças opostas. Enquanto isso, em Edenia surgia uma das maiores profecias da história de MK, a vidente Delia, que previu o Armagedon. Ela viu o futuro, onde os combatentes cresceriam tanto em poder que suas batalhas destruiriam todos os reinos simultaneamente. Mas existia uma profecia ainda pior. Caso os Kamidogos fossem reunidos juntos ao amuleto sagrado, o único ser poderia retornar. E isso não significaria apenas a destruição universal, mas sim o absoluto da individualidade da existência, e tudo voltaria a ser uma única consciência primordial. E para impedir que esse futuro acontecesse, a Delia e Argus criaram o Blaze, um elemental destinado a conter o poder acumulado dos guerreiros quando Armagedon finalmente chegasse. Além disso, construíram também a Pirâmide de Argus, o palco onde aconteceria a batalha final entre todos os combatentes. E com o passar do tempo, Netherrealm se tornou o principal alvo de Outworld. Foi nesse período aí que surgiu a era clássica dos torneios de Mortal Kombat. Shang Tsung, antigo campeão da Terra, que traiu seu próprio reino, passou a organizar os torneios em nome então do Shao Kahn. Utilizando a magia de roubo de almas, ele mantinha a sua juventude enquanto acumulava poder para o próprio Outerworld. E em resposta, Raiden reuniu guerreiros humanos para defender Netherrealm. Liu Kang, Kung Lao, Johnny Cage, Sonya Blade e diversos outros campeões passaram a representar a resistência da Terra contra a fusão dimensional promovida pelo Shao Kahn. E durante milhares de anos, o torneio se tornou o principal mecanismo que definia o destino da realidade. Mas tudo começou a colapsar durante então os eventos de Mortal Kombat Deception e Armagedon também. Após os acontecimentos envolvendo então a Aliança Mortal, Onaga finalmente retornou, manipulando Shunjiko durante décadas através de identidade falsa de Demashi, o Rei Dragão, que conseguiu reunir os Kamidogo e se aproximar da restauração do Ser Único. E isso é algo bem importante na própria cosmologia de MK. Além desse momento, os conflitos de Mortal Kombat envolviam também principalmente a conquista entre reinos, mas com Onaga o perigo ele deixa de ser político ou então militar e passa a ser a ameaça ser existencial. A própria criação corria risco de ser desfeita. Enquanto isso, os combatentes continuavam crescendo em poder exatamente como a Delia havia previsto, e tudo inevitavelmente levou ao Armagedon. Na Batalha da Pirâmide do Blaze, praticamente todos os guerreiros apresentados na obra convergiriam para decidir o destino da existência. Bom, o Shao Kahn derrota o Blaze e alcança um nível absurdo de poder. Prestes a morrer, Raiden envia uma mensagem para seu próprio eu do passado através de seu amuleto, e esse momento muda completamente a cosmologia de MK, porque daí o tempo deixa de ser linear e o Raiden cria uma nova linha temporal, e é exatamente nesse ponto aí que surge a maior entidade temporal da franquia, a Crônica. A Crônica, ela é uma titã do tempo. Ela existe acima dos deuses anciões e controla a Ampulheta, um artefato capaz de reiniciar as linhas temporais inteiras. Segundo em MK11, Crônica já reiniciou a realidade inúmeras vezes. Sempre que o equilíbrio entre a luz e as trevas saía do controle, ela simplesmente apagava aquela realidade e
e começava outra. Isso significa que várias linhas temporais finais alternativos e versões da história coexistem dentro da própria cosmologia. A realidade em Mortal Kombat deixa de funcionar como um único universo e passa a funcionar como um multiverso temporal. A própria ampulheta se torna o centro absoluto da existência. Ela controla o passado, presente e futuro simultaneamente. Quem domina a ampulheta se torna literalmente o arquiteto da realidade. A crônica, ela manipulava os eventos da história para manter um equilíbrio eterno entre a luz e as trevas. Inclusive, ela manipulava também constantemente o conflito entre Liu Kang e o Raiden. Mas esse ciclo finalmente se quebra em Mortal Kombat 11. Raiden une a sua essência com a do próprio Liu Kang, criando então o Deus do Fogo, Liu Kang. Essa fusão gera um ser capaz de existir além das manipulações temporais da crônica. Após derrotá-la, Liu Kang assume o controle da ampulheta, e aqui a cosmologia ela entra em uma fase mais absurda, na minha opinião, mais bagunçada, já que a metade até o final de Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat 10 inteiro já havia bagunçado toda a lore de MK. A morte tosca do Kung Lao para o Shao Kahn em Mortal Kombat 9. A cena mais absurda de Mortal Kombat 9 também, onde a Sindel simplesmente mata todo mundo e deixa ali só a Kitana viva praticamente. Come forward if you dare! I will finish what the Lin Kuei could not! Let's do this. Attack! É isso mesmo que vocês viram. Foi todo mundo contra a Sindel e ela simplesmente começa a matar os caras como se não fosse nada. É tipo de roteiro fraco, e a partir daí que começa a cagada feita em Mortal Kombat 10 inteiro, pois todo mundo vira uma espécie de zumbi corrompido. Além de Mortal Kombat 10 tá todo cagado pela lore por causa então desses corrompidos, a história dá uma forçada bem estúpida com a Cassie Cage, a filha do Johnny Cage, vencer o Shinnok corrompido, totalmente upado. Não tem nem sentido isso. Então você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo, vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranco a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Seu desgraçado! Minha nossa, é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver.
Isso ainda também piora no que é apresentado em Mortal Kombat 11 mais a DLC Aftermath. Inclusive, vamos falar sobre ela. Cabe a você ser o arquiteto desta nova história. Então juntos, nós podemos começar. A expansão Aftermath revela que Shang Tsung também consegue manipular o tempo, utilizando a coroa da crônica. E dependendo do resultado ali na batalha final, duas realidades diferentes nascem. Uma delas, Liu Kang vence e recria o universo inteiro. Na outra, o Shang Tsung vence e domina toda a existência. E o mais importante é que ambas as realidades, os finais, são consideradas canônicas. Isso confirma oficialmente que Mortal Kombat ainda assim ele opera nessas múltiplas linhas do tempo, linhas temporais coexistentes, ou seja, o famoso multiverso. E isso porque quando MK11 e a DLC também foram lançadas, o lance de multiverso estava muito em alta na época, principalmente com a Marvel nos cinemas e as séries também. Isso então afetou a cosmologia inteira de MK, trazendo então a continuação de MK12, que virou MK1. E para título de curiosidade, o MK11 e o 1 praticamente inteiro é uma referência direta à Marvel da saga do Thanos e também essa saga de multiverso como foi apresentado em Loki. Em Mortal Kombat 1, Liu Kang ele cria essa nova linha do tempo, uma nova era, tentando então eliminar os erros do passado. Ele reinicia a história desde o nascimento dos reinos e remodela o universo inteiro. Mas mesmo controlando o tempo, Liu Kang ele descobre algo fundamental. O livre-arbítrio dos mortais não pode ser controlado completamente. E isso significa que o equilíbrio da cosmologia nunca pode ser perfeito, porque sempre vai existir escolhas capazes de quebrar qualquer sistema. E é justamente nesse ponto que MK faz outra mudança de conceito definitivo do multiverso. Iniciei então essa nova missão. Com muito cuidado, iniciei os trabalhos, preenchendo a escuridão. Após eras passadas, eu esbocei os reinos. E depois de eras, eu os pincelei de vida. Na minha nova era, todos os seres terão a oportunidade de encontrar a paz. Quer encontrem ou não, isso dependerá somente deles. Pois meu poder só me permite iniciar esta tarefa. É o dever dos mortais levá-la a cabo. Variantes de personagens começam a surgir vindas de linhas temporais diferentes. Existem versões alternativas de praticamente todos os personagens, inclusive também versões titãs. Por exemplo, mais extremo aqui é o Titã Havoc, que ganhou também a sua DLC, uma versão multiversal do Havoc que descobre a existência de múltiplas linhas temporais e tenta fundi-las em nome do caos absoluto. E essa é a coisa mais chata, na minha opinião, que fez toda a cosmologia de MK virar. Já não estamos falando mais de torneios, reinos e também dimensões. Agora ela envolve infinitas possibilidades temporais coexistindo ao mesmo tempo. E dentro então dessa hierarquia existe então um conceito ainda mais importante, o Guardião do Tempo. O Guardião do Tempo ela é uma entidade responsável por controlar toda uma linha temporal inteira. A Crônica ela ocupava esse papel originalmente e depois Liu Kang assume essa posição e posteriormente Geras se torna o novo Guardião da Ampulheta. Esses seres existem acima até mesmo dos deuses anciões quando o assunto ele é controle da realidade. Eles podem também apagar universos inteiros, reiniciar linhas temporais e reconstruir a própria existência desde então do começo. Geras é especialmente importante porque ele funciona como um ponto fixo no tempo. Mesmo quando linhas temporais são apagadas, ele continua ou continuava então a existir. Isso faz dele uma testemunha viva das múltiplas versões da realidade. Outro detalhe extremamente importante é que existe um espaço chamado vazio. O vazio existe fora do alcance da ampulheta. Nem mesmo o controle temporal consegue afetar quem está ali. Isso prova que dentro então da cosmologia de Mortal Kombat existe também regiões completamente externas ao fluxo normal da existência.
E no estágio atual da franquia, Mortal Kombat deixou de ser apenas uma história sobre torneios de luta. Hoje, a cosmologia de Mika envolve reinos que funcionam como realidades independentes, entidades primordiais que existiam antes da criação, deuses responsáveis pelo equilíbrio universal, titãs que controlam o tempo, artefatos capazes de apagar linhas temporais inteiras e um multiverso formado por infinitas possibilidades coexistindo simultaneamente. E no fim, toda a cosmologia de Mortal Kombat gira em torno de uma única ideia. A realidade existe em constante conflito entre a ordem e o caos, a criação e a destruição, o destino e o livre arbítrio. Os reinos são fragmentos vivos do ser único. Os torneios existem para impedir o colapso da criação, ou pelo menos existia. Os deuses anciões tentam manter o equilíbrio. Os titãs manipulam o tempo e os mortais constantemente desafiam o destino impostos pelas entidades superiores. Essa é a verdadeira escala da cosmologia de Mortal Kombat. Não apenas uma guerra entre lutadores, mas um universo construído sobre ciclos eternos da criação, destruição e reinicialização da própria existência. Isso é Mortal Kombat, uma guerra onde o destino dos reinos, dos deuses e do próprio tempo está sempre à beira do colapso. Curtiu então a cosmologia de Mika? Já deixa o like aí, já se inscreve no canal também para poder acompanhar novas cosmologias. Também sugira qual a próxima cosmologia vocês querem ver aqui no canal. Para receber os vídeos antecipados, vire membro. Valeu, falou e até mais.